Olá, bem-vindos à disciplina de Linguagem Simples, módulo Linguagem Simples em Museus. Eu sou Cristiano da Cunha Pereira, tenho 47 anos, sou um homem branco, tenho cabelos castanhos, olhos castanhos, visto uma camisa azul e atrás de mim duas prateleiras com livros. Eu inicio agora a apresentação em tela de alguns slides. Os slides com títulos possuem um fundo colorido e os slides com citações e outros textos possuem um fundo branco. Eu sou bacharel em desenho e plástica pela UFSM, tenho especialização em museologia pela URGS, sou mestre em indústrias criativas pela FEVALE e doutorando em design e tecnologia pela URGS. Esse slide apresenta, então, o sumário e as orientações do conteúdo. O sumário está dividido em 4 tópicos: acessibilidade, linguagem simples, leiturabilidade e legibilidade em museus e aplicando a linguagem simples. Orientações do conteúdo. O conteúdo ele aborda o uso da linguagem simples em textos expositivos como recurso de acessibilidade. O primeiro tópico sobre acessibilidade nos traz as questões que envolvem acessibilidade cultural. Conforme Martins, 2017, ela nos apresenta 3 barreiras. As barreiras físicas, que são as barreiras que nós encontramos mais facilmente, as barreiras sensoriais, que são as barreiras comunicacionais, que estão relacionadas aos textos expositivos dos museus, ao material de algum folder, outras produções que envolvem a comunicação desses espaços. E as barreiras atitudinais, que são aquelas barreiras que são impostas por nós mesmos. Conforme Finato e Mota, 2019, hoje se entende que a noção de acessibilidade não é algo apenas associado aos espaços físicos. Conforme, então, Martins, não existem só barreiras físicas, mas sim as barreiras sensoriais e as barreiras atitudinais. Nós encontramos também nesses ambientes culturais. O segundo tópico, de linguagem simples, apresenta o termo linguagem simples, que vem de um movimento internacional chamado Plain Language. Para Salazar e Miquelon, 2020, o termo linguagem simples vem do movimento internacional Plain Language. E conforme Carvalho e Capelli, 2019, no Brasil, a tradução de Plain Language vem se consolidando como linguagem simples e linguagem cidadã. Os primeiros estudos de linguagem simples surgem nos anos 70, nos anos 60, principalmente nos países de língua inglesa. Conforme Dubay foi um dos primeiros estudiosos de linguagem simples, em 2004, ele diz que o termo linguagem simples delimita-se em 2 conceitos: a leiturabilidade, que é a partir do contexto, do texto, do conteúdo, e a legibilidade, que é a formatação, o layout, o design. O terceiro tópico, leiturabilidade e legibilidade em museus, apresenta então os parâmetros que alguns autores indicam como facilitadores em relação à leiturabilidade, ao conteúdo, à linguagem e à estrutura. São eles o uso de uma linguagem familiar, próxima à linguagem oral, falada, a apresentação de uma ideia por parágrafo,
abordando o assunto principal logo no seu início. Textos introdutórios, né, não devem ter mais de 75 palavras. E quando, né, existirem parágrafos múltiplos, a regra geral é de 75 palavras. Redigir parágrafos curtos, com cerca de 45 palavras, e sejam distribuídos por 4 ou 5 livros. O próximo slide apresenta, então, os parâmetros que facilitam a legibilidade, que é a formatação, como dito anteriormente, né, o layout, o design. Então, para facilitar essa legibilidade, alguns autores, né, que trabalham com textos em exposições indicam para legendas e etiquetas utilizar, né, de 14 a 24 pontos de tamanho. Para letras de textos introdutórios, o tamanho indicado é de 18 a 36 pontos. Utiliza-se tipografia sem serifa, utiliza-se texto preto sobre fundo branco, né, ou o texto que tenha um alto contraste com o fundo branco. O tamanho da letra, então, está diretamente relacionado com a distância entre o visitante e o texto da exposição. Considerando distâncias entre 60 a 90 centímetros, deve-se utilizar tipos de 14 a 24 pontos de tamanho para as legendas e etiquetas e 24 a 36 pontos para os demais textos. O quarto tópico é aplicando a linguagem simples, considerando os parâmetros apresentados anteriormente. Então, foi utilizado um trecho de um texto de determinada exposição. Então, esse slide está dividido do lado esquerdo com o texto original e do lado direito com um texto reescrito em linguagem simplificada a partir dos parâmetros que foram apresentados. O texto original está assim: mas os 30 povos guaranis ficavam na fronteira entre dois impérios em expansão, Portugal e Espanha. Lutavam pela posse dos territórios localizados entre Cananéia, onde passava a linha de Tordesilhas, e a foz do Rio Prata. As coroas ibéricas tramaram, então, um trágico desfecho para a experiência missioneira. O texto do lado direito, em linguagem simplificada, fica desta forma: Portugal e Espanha lutavam pela posse dos 30 povos guaranis, localizados entre Cananéia, onde passa a linha de Tordesilhas, e a foz do Rio da Prata, pensando depois em um trágico desfecho para a experiência missioneira. O slide seguinte apresenta, então, a diferença na compreensão de um texto expositivo antes e depois da reescrita em linguagem simples. Em relação à leiturabilidade, a versão original apresenta 264 caracteres. A versão reescrita e simplificada, 185 caracteres. Então, a partir de alterações que foram realizadas na linguagem e na estrutura do texto. Considerando a legibilidade, né, a formatação reescrita, né, em linguagem simplificada, ela sofre alterações, né, de tipografia, tamanho de fonte, espaçamento entre linhas e contraste entre a figura, considerando do texto, e o fundo. Podemos, então, considerar que a linguagem acessível, né, e acessibilidade à informação no museu está relacionada aos recursos que estão disponíveis, incluindo o conteúdo relacionado à programação e à catalogação, os textos expositivos e outros recursos. Então, neste contexto, a linguagem simples torna-se um recurso fundamental para facilitar a leitura e a compreensão de textos expositivos.
O slide, né, que está sendo apresentado apresenta as referências. Carvalho e Capelli, 2019, Dubey, 2004, Finato e Mota, 2019, Salazar e Miquelon, 2020. O último slide apresenta então o meu obrigado e os meus contatos. Cristiano Cunha Design, @hotmail.com, e o Instagram, @Cristiano Cunha. Até logo.